A paz do Senhor Jesus esteja com todos, Diaconisa Tatiana, iniciando o 4º dia da nossa campanha de oração 2022, o ano da fé, Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. A total confiança que temos em Deus e fé, que tudo pode se tornar possível, é a fé que descreve em Hebreus 11:6, que a Bíblia se refere, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se essa fé não estiver em nossos corações, entender os propósitos do Senhor não é algo fácil se olharmos de uma forma carnal. Devemos ter os olhos espirituais para que brote em nossos corações a certeza de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, principalmente em épocas que soa a palavra crise. Nós, filhos de Deus, não devemos nos abalar diante dessas coisas, porque as portas continuarão abertas para nós. 2021 está se acabando, 2022 está nascendo. Deus já está projetando, Deus já está preparando bênçãos para serem derramadas na vida dos seus filhos. Deus prepara um futuro para cada um de nós. Precisamos confiar e esperar e descansar no Senhor, sabendo que os nossos dias, 365 anos de 2022, cada um deles, Deus já preparou. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabe exatamente todas as coisas. Devemos ter essa confiança no Senhor. Ele jamais nos desamparará. Em Salmo 37:25, o salmista nos mostra em toda a sua vida, desde a sua juventude à velhice, nunca viu o justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus! E Deus continua sendo o mesmo, hoje, amanhã e eternamente. Mas para que nós possamos começar a entender melhor sobre a fé, viver o melhor de Deus, descansar no Senhor, bem como viver a sua provisão, mesmo em momentos em que o mundo se desespera, precisamos observar alguns fatores importantes, preceitos bíblicos como amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, cumprir o ID de Jesus, que é levar o reino a toda criatura, dar o melhor de nós em tudo quanto fizermos. A fé é o que nos possibilita crer, conhecer e especialmente obedecer a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor descreve no rol dos heróis da fé, em todos eles veremos como a fé levou uma atitude. A obra comprovou a veracidade e o valor da fé daqueles homens. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus 11:8. Além de nos capacitar a obedecer a Deus e fazer boas obras, a fé nos traz outros benefícios práticos. Precisamos conhecê-los. Os benefícios práticos da fé, embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira e consumada em nossos corações gera outros benefícios necessários para a vida cristã. Primeira, confiança e alegria em meio à tribulação. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A fé nos capacita a nos alegrarmos em meio ao sofrimento
e sabendo que somos aprimorados e que a nossa esperança está na vida por vir. Segundo, relacionamento com o Senhor. Hebreus 11:27. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. 1 Pedro 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 8. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso, pela fé, podemos nos achegar a Deus. Não existe relacionamento íntimo, meus amados irmãos, com o Senhor sem fé. E nem fé sem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Torno a repetir. Não existe relacionamento íntimo com o Senhor sem fé. E nem fé sem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Reflita sobre isso. 3. Conhecer e viver a vontade de Deus, obediência. Nesses dias de campanha, o Senhor tem nos chamado a atenção sobre a prática da obediência na vida do cristão. Hebreus 11, versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Versículo 29. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu pela fé. É a fé que faz romper. Foi essa fé que os heróis descritos em Hebreus ouviram a voz do Senhor e puderam obedecer. 4. Agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Afinal, sem crer no Senhor e na obra redentora de Cristo, é impossível agradar, obedecer e servir ao Senhor. 5. Vencer o mundo. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Por meio da fé que nós, cristãos, vencemos a inimizade do mundo e suportamos as tentações e o poder do pecado. 6. Resposta das nossas orações. Mateus 21:22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus diz que as nossas orações feitas com fé seriam atendidas. É claro que a oração feita de fato com fé está alinhada à vontade de Deus. 7. Adoção. Romanos 8, versículos 6-8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por meio da fé, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem fé, não há adoção. O privilégio maior de toda a redenção não é sermos apenas servos, mas filhos de Deus, aleluia. O presente da fé é a graça, a salvação. Portanto, é impossível que uma pessoa receba esse dom e não se torne um seguidor de Jesus Cristo. Portanto, jamais se esqueça, meu amado e minha amada, do valor da sua fé. Cultive a sua fé como uma pérola muito preciosa, pois a sua fé que torna possível que você possa obedecer e viver a prática, as verdades contidas da palavra de Deus na sua vida.
Então oremos, vamos apresentar a Deus o nosso ano de 2022. Oremos para que a nossa fé nunca venha esmorecer diante dos desafios do ano vindouro, mas que ela seja forte o suficiente para romper em milagres. Eu creio e eu tenho certeza que você também. Oremos. Aleluias. Deus Pai, 4º dia da campanha, estamos em oração para que o ano de 2022, o ano da fé, seja um marco em nossa história. Não sabemos como será, mas entregamos janeiro a dezembro ao Senhor, crendo que as portas serão abertas, contratos serão assinados, o espírito de amarração, miséria, dívidas, expulsamos do nosso setor financeiro em nome de Jesus. O Senhor irá abençoar a nossa semente, ela vai se multiplicar, porque o Senhor é fiel. 2022 será o ano que a nossa família será tocada pelo Espírito Santo. Profetizamos sobre a nossa família restituição, libertação, cura. Profetizamos vida nesse vale de ossos secos. Profetizamos céus abertos, Efatá, e que chuvas de bênção sejam derramadas em nossas vidas. Que o ano de 2022, o Espírito Santo, nos desperte para mudanças pessoais, emocionais, familiares e ministeriais. Que a fé nos faça ter ânimo, coragem para ousar e conquistar, romper em fé. Que tudo seja conforme a tua boa e perfeita agradável vontade para a nossa vida, Santo Deus. E já podemos agradecer pelo ano de 2021, pelas portas que foram fechadas. Deus sabe de todas as coisas e já tomamos posse, já adentramos a portas abertas no ano de 2022, agradecendo.